Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja. Quantos têm Bíblia? Então, abra sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo 20. Está abrindo aqui, Números, diz assim. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos fazer a este lugar, trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão ou a vara que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúna o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Espírito Santo, certamente tu queres falar ao teu povo mais uma vez esta noite. Já tens falado através dos louvores, da leitura desta noite, tens falado através dos teus filhos que fizeram uso deste microfone, e mais uma vez me coloco diante do Senhor, humildemente, clamando por tua misericórdia, clamando por tua sabedoria, clamando por tua intervenção, clamando pelo teu agir. Fala conosco, ilumina os olhos do nosso entendimento. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor, porque se tu falares, as coisas certamente fluirão. Se tu falares, ó Deus, certamente coisas boas irão acontecer. Se tu falares, ó Deus, seremos exortados. Se tu falares, ó Deus, nós seremos contentados com a tua presença. Toma o primeiro lugar, para a glória do nome de Jesus. E todos dizem: por favor, se assente. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcos. Agradeço a presidência, os pastores e a igreja aqui, que tem muita paciência em nos ouvir. Às vezes é enfadonho ouvir o pastor Donifan, porque, como eu sou muito prolixo, né, pastor Marcos, o senhor já conhece muito bem, como eu sou muito prolixo, às vezes eu me prendo em coisas que não deveria me prender, e eu passo por cima de coisas que deveria me deter, né? E perco, às vezes, oportunidades de transmitir mais coisas de maneira mais sucinta, né, mais claras e mais objetivas. Porém, vamos ao que interessa.
Estou aqui falando com vocês para tentar descontrair um pouco, que nós ficamos um pouco apreensivos quando estamos na tribuna. Isso mostra que eu não sou um profissional do púlpito. Profissional do púlpito não tem esses sentimentos de emoção, de ardor, de preocupação com o que o Espírito Santo quer falar. E esse lugar aqui treme. Qualquer pessoa que esteja diante do Senhor com a responsabilidade de transmitir a mensagem. Bem, segundo comentaristas que eu pude observar, isso aconteceu no 38º ano em que o povo de Israel tinha saído do Egito. Há controvérsias, e eu não vou me deter nessas controvérsias. Porém, eu quero que você... até onde eu vou chegar, eu espero que dê para chegar lá, eu quero que você entenda uma coisa. Nesse texto tem muitas lições para nós. E vale salientar que Moisés tinha as melhores das intenções quando foi conduzir o povo para fora do Egito. Moisés tinha os projetos, as intenções, os desejos sinceros diante de Deus e diante do povo, quando ouvia o povo, quando se solidarizou com o povo, e como diz lá em Atos, Moisés, quando matou aquele egípcio, querendo livrar o povo de Israel, livrar aquele egípcio, ele entendia que ele seria o libertador. Mas aí ele quis agir, pensando que ele, pelo fato de ele ser um príncipe, o povo o colocaria e ele seria o príncipe, ou seja, o comandante em chefe daquele grande exército, o povo de Deus. E ele foi obrigado a fugir e esteve em Midian, na terra de Midian, por 40 anos. É um homem que tem três ciclos de 40. E a Bíblia é cheia de ciclos. Moisés passou 40 anos no Egito, tentando, aprendendo que ele era alguém importante, que ele foi um escolhido para coisas grandes. Depois ele foge, vai para a terra de Midian, ele fica ali no deserto 40 anos, naquele lugar onde havia um culto. Ele foi para aquele lugar, de acordo com Abraão Mesquita de Neves, se não me engano, ele disse que Abraão, quando ele foi para aquela terra, para aquele lugar, era porque naquele lugar havia um culto, ou seja, havia terras de sua mãe, a sua mãe rainha. Então, quando ele vai para aquele lugar, ele ia se esconder na terra de sua mãe. Só que ele encontra ali, naquele lugar, ele encontra um sacerdote de Midian, havia um culto naquele lugar, e ele casou-se com a filha daquele sacerdote, com Zípora, e ele começa agora um príncipe apacentando ovelhas que não eram suas, eram do seu sogro. E ele vai agora todos os dias, e aí parece que estou pregando aqui naquele Atos capítulo 2, de repente, né? Quando ele, todos os dias, ele vai levando, sempre procurando um lugar para as ovelhas digerir o capim verde, capim que não seja seco. Ele está ali naquele lugar e vai levando talvez cada dia mais longe, porque ele precisa encontrar alimento. E aí eu vejo até o parecido com o Salmo 23, Davi falando sobre o pastor que conduz a pastos verdejantes, e quando ele está naquele lugar, Deus fala com ele, e depois de 40 anos ele volta para o Egito para libertar o povo do Egito. Então ele tem 3 ciclos, 40 anos ele aprendendo que era alguém, 40 anos ele aprendendo na terra de Midian que ele era um ninguém, ficou no anonimato, ficou ali praticamente escondido, com medo de ser achado, e ele tira o povo do Egito, e agora ele passa 40 anos descobrindo como um ninguém pode ser usado por Deus. Se você veio aqui esta noite, eu não sei que ciclo, que fase da vida você está, mas se você está achando que está no anonimato, que Deus se esqueceu de você, se você veio aqui esta noite achando que Deus não está te vendo, saiba que Moisés também passou por um ciclo de anonimato e foi para o deserto, e no deserto ele descobriu que Deus pode usar um ninguém. Só que enquanto ele está trabalhando para o Senhor, que o chamou, que o estabeleceu na frente daquele povo, ele descobriu que lidar com o povo não é fácil. Ele descobriu que lidar com pessoas não é fácil. Ele descobriu que relacionamentos, eles frustram.
E nós, quem é pastor sabe disso, pastor se frustra. Moisés se frustrou com Datã e Abirão, que iriam disputar a liderança. Ele se frustra com o povo que murmurava por tudo. Porque o povo, enquanto está vendo a glória, Moisés descer do monte com tábuas, eles querem aliança, eles querem o bem, eles querem a glória, eles querem a presença, eles querem ver algo sobrenatural. E eles viram. Moisés desce do monte, e aí Moisés é obrigado a colocar uma tenda fora do arraial, e ali ele consultava as pessoas, ele não parava de trabalhar. Então, enquanto ele trabalhava, as pessoas iam a ele. Enquanto ele trabalhava, ele queria o bem do povo, mas chegava momentos que o povo não entendia que Moisés queria o bem do povo. Moisés queria o bem do povo, mas o povo às vezes não entendia e conflitava. E os relacionamentos são assim mesmo, eles geram conflitos. E eu disse aqui, quem é pastor sabe o que eu estou falando. O pastor tem a melhor das intenções para diante do Senhor e diante do povo, para atender, para cuidar. Mas às vezes o pastor é mal interpretado, assim como foi Moisés. Agora, veja que coisa interessante. Eles chegam, como diz aqui o texto, eles chegaram em Zim. Em Êxodo, é um texto paralelo, mas aqui nesse texto, no começo do capítulo 20, no versículo 1, começa com a notícia desagradável. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. E ali, está com a Bíblia aberta? Números capítulo 20, versículo 1. E ali morreu. Quem era Miriam? Irmã de Moisés. Ela que cuidava de Moisés. Foi ela que foi atrás de Moisés enquanto a cestazinha, aquele cestozinho estava sendo conduzido pelo Espírito Santo no meio daquele rio Nilo. E ela cuidou de Moisés. Mas tem alguns, ela era uma líder no meio do povo. Ela foi uma líder, inclusive, ela se sobressaiu. Quando houve a saída do Egito, foi ela que pegou os pandeiros, tamborins, e ela saiu com aquelas mulheres dançando e cantando. Ela era uma líder. Inclusive, quando Moisés estava liderando, ela quis se interpor e colocar Arão como sendo co-líder dele. Mas Arão não era o líder, Arão era o líder religioso, vamos dizer assim. Arão, ele era o sacerdote, ele era o sumo sacerdote estabelecido por Deus através da autoridade de Moisés. Mas quem era o estadista? Moisés. Quem era que comandava o povo? Moisés. Não era Moisés. Moisés era apenas um instrumento. Moisés era apenas um canal. Quem comandava o povo é Deus, que comanda hoje o povo é Deus. Quem liderava lá era Deus. E quem lidera hoje continua sendo Deus. Morreu Miriam, que notícia triste. E Miriam morre. E de repente a água, onde eles estavam, a água acabou. Ou a água se tornou pouca. Eu estava olhando o detalhe das palavras e dizem que a água ficou tão baixa que não dava para todo mundo beber. E começou a murmurar, não tem água. Não tem água. E a água, irmãos, é uma coisa que é sustento da nossa vida, hidrata. A água mata a sede. Sem água eu não sobrevivo. Sem água você não sobrevive. Então, basta acedar e dizer, uma semana quebrou um tubo e aí todo mundo se desespera, todo mundo quer juntar água, todo mundo quer... Porque água é essencial para a vida. Diga, eu preciso de água para viver. O povo de Israel também. E aí o que é que eles fazem? Vão recorrer a quem? Eles vão recorrer ao líder. Quando tem um problema na igreja, recorre a quem? Mais uma vez, quando tem um problema na igreja, recorre a quem? Pastor Marcos, olha ali, disseram Pastor Marcos. É verdade, quando tem um problema na DIG, os pastores correm para quem? Pastor Marcos, administrador, vice-presidente da DIG, todo problema vai para onde? Para ele. É normal. É o líder. Agora veja que coisa, irmãos. Moisés, não bastasse os problemas, falta água.
eu acho que, segundo também algum tempo eu li sobre isso, a maior prova que Moisés passou foi essa aqui. Eu não sei por que Deus levou isso tão em conta. Isso foi tão sério que Deus, por causa desse fato, fez com que todo o povo de Israel sofresse no deserto, e muita gente não entrou na terra de Canaã por causa disso aqui. Inclusive Moisés e Arão. Agora veja, não havia água para a congregação, e eles se reuniram contra quem? Contra o líder. E quem? O sacerdote. Moisés e Arão. Eram os homens que estavam em evidência. Porque os problemas, irmãos, pode pipocar em tudo quanto é canto. Mas acontece que quando pipoca, vai se buscar quem está em evidência. Quem está é o representante de Deus naquele lugar. É a pessoa que tem a autoridade de Deus no local. Se eu estou diante de uma congregação de fé, então eu tenho uma responsabilidade diante do povo. O povo vai procurar quem é responsável diante de Deus. E eles fizeram isso, foram para Arão e Moisés, ou para Moisés e Arão. Só que eles foram com uma contenda, eles foram com um problema. E o problema não era fácil para resolver. E o que é que eles dizem? Nós queríamos não apenas, olha o que o Senhor fez com a gente. Vocês nos tirassem do Egito. Melhor morrer era estar lá. Morrer quando Deus matou aqueles 2 filhos de Arão, ali, quando matou os outros, que a terra se abriu, era melhor ter morrido naquele lugar, naquele dia que eles morreram, do que ficar aqui, eu, meus filhos, minha mulher e meus filhos morrendo sem água. Era mais ou menos isso que eles queriam dizer. No versículo 5 ele diz: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? O lugar que Deus os levou, na cabeça deles, era mau. Quando para Deus e para Moisés era apenas um lugar de processo. Era apenas um caminho onde eles chegariam ao lugar da vontade de Deus. Eles estavam caminhando para Canaã, a terra prometida. Mas para eles, o lugar que eles estavam passando, o lugar de provação, o lugar de tratamento de Deus para a vida deles era mau. E a mesma coisa acontece muitas vezes conosco. Porque quando nós estamos no processo, nós reclamamos. Quando Deus promete: eu vou te abençoar, eu estou contigo, eu estou com tua casa, eu estou com tua família, eu vou te abençoar, onde você for, eu vou ser com você. Agora tem uma coisa: quando nós entramos no processo, quando estamos na estrada para receber de Deus as promessas de Deus, então começamos a achar que aquele lugar é mau. Quantas pessoas chegam na DIG, quantas pessoas chegam em uma das congregações e dizem: aqui é o melhor lugar do mundo, aqui é o lugar que Deus me plantou, é aqui que Deus vai me prosperar, é aqui que Deus me dá um ministério. Mas quando a gente começa no processo, aí nós começamos a reclamar e achar que o lugar é mau. Mas um lugar não é mau. Quem é mau é o homem que não entende a soberana vontade de Deus para a sua vida. Não temos, ou seja, lugar onde não há sementes, nem figos, nem vides, nem romãs, nem tem água para beber. Uma reclamação dessa, diante de você, o que é que você faria? Se é um pouquinho mais carnal, um pouquinho mais impetuoso, talvez eu dissesse assim: mas rapaz, vá plantar batata, rapaz, vai arranjar alguma trouxa para tu lavar. Mas não, o problema era sério. E o que é que ele faz? Moisés, versículo 6, então Moisés e Arão se foram diante do povo, porque às vezes você tem que sair da presença do povo, senão é linchado. E aí sai da presença do povo, à porta da tenda da congregação, e fizeram a coisa que qualquer líder espiritual deve fazer. Eles se lançaram sobre os seus rostos, eles começaram a buscar a presença de Deus. Todo líder de Deus, ele deve aprender com esses exemplos do Antigo Testamento. Por quê? Porque Moisés, ele tem todos os princípios, todos em Moisés nós encontramos as características do maior líder de Israel. E ele se prostrou, ele se lançou. Diante de onde? Do problema? Não, diante de Deus.
Ele se lançou aonde? Ele dobra os seus joelhos, ele coloca o seu rosto em terra e ele começa a falar com Deus. E quando o líder faz isso, não existe outra coisa senão Deus se manifestar e mostrar sua glória para quem dobra o joelho diante dele, buscando solução para os problemas do povo. Moisés, ele se lançou com o rosto em terra, mas Arão. E aí, como é bom ter líder, né, pastor Wilson? Quando nós temos auxiliares, pessoas que nos ajudam, pessoas que condoem-se conosco, pessoas que se solidarizam conosco, nós dobramos o joelho, eles se dobram também. A DIG está orando 3 vezes, pastor? 4 vezes ou 3 vezes? 3 vezes. 4h59, tem um grupo de irmãos orando. 11h59, muita gente orando. 23h59, de novo orando. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu com um amigo meu. Pastor Eliseu Fernandes, seu amigo meu, escritor, pregador, ensinador, o cara fala vários idiomas, escritor, o cara é muito bom. Magrinho dessa finura. Eu estava conversando com ele, ele disse, pastor, sobre algumas coisas, sobre o fluir do Espírito, ele disse, pastor, veio uma caravana de outro país falando língua em espanhol, fui traduzir, fui ser o tradutor. E quando terminou, eu disse, e aí? Fui deixar eles no hotel e disse, e aí? Vocês tiveram tanto fluir, tanta bênção para o povo, o que é que eu posso receber, o que vocês têm para mim? Aí o líder, o pastor, que estava ministrando as palestras, disse, hermano, e falou em espanhol para ele, comece a orar 3 vezes. Comece a orar 3 vezes ao dia. E não pare. Porque vai chegar um tempo que o fluir de Deus vai jorrar sobre a sua vida. Me lembrei disso agora, pastor, me lembrei disso agora. Irmãos, é uma realidade. E eu disse para ele assim, pastor Eliseu, tem uma coisa interessante que o Espírito Santo me ensinou há muitos anos atrás. Quando eu invisto tempo em oração, não é gastar tempo, é investir tempo em oração. Quando eu começo a orar, constantemente orar, se eu abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, qualquer texto que eu abrir, vai fluir vida, o Espírito Santo vai ter mensagem para o povo. Isso já está começando a acontecer na DIG, né? Agora veja, então Moisés se prostra, ora, e quando ele clama por causa do povo que estava pressionando o líder, Deus manifesta a sua presença. O segredo é esse, irmãos, é dobrar o joelho. O segredo é esse, é buscar a presença. Os problemas vão surgir e Deus vai permitir que os problemas surjam. Para quê? Para o líder, para a igreja, para as pessoas se prostrarem e começarem a buscar a presença de Deus. O Brasil está em crise e o que é que a igreja fez? Começou a clamar e as coisas estão começando a mudar. E aí Deus falou para Moisés, no versículo 7, disse a Moisés, pega o bastão que está em frente da arca da aliança, e aquela mesma vara de Arão. Depois você e Arão reúnem o povo, e na frente de todos eles, dê ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber ao povo, e também aos animais. Moisés estava agora fortalecido, confiado pela palavra que Deus deu para eles. Eu estaria, irmão, é a mesma coisa. Quando eu estou seco, sem uma palavra que eu tenho que pregar, e eu vou orar, irmãos, eu fico angustiado até, parece que vai ter um filho, parece que não aparece nada, não tem mensagem nenhuma. E quando eu estou lá, me quebrando, quando eu começo a me quebrantar, eu choro na presença de Deus, e de repente o Espírito Santo faz fluir vida, e vem a palavra. Quando vem a palavra, meu irmão, eu fico muito alegre. Oh, glória a Deus, eu nunca tinha li esse texto tantas vezes, nunca vi isso. Aí o Espírito Santo só faz confirmar que quando nós nos prostramos, as coisas acontecem. E é normal que isso aconteça. Porém, veja, quando Sansão, ele matou o leão, e ele vai embora. Passa um período, ele vem com sua mãe e seu pai, o que é que ele faz? Vai ver a carcaça do leão. Chega lá, a abelha tinha entrado ali e tinha feito mel. E ele vai lá e tira mel daquele leão morto. Mas o texto diz que ele não fez saber de onde ele tirara o mel.
Nem precisa dizer que ele era nazireu, e nazireu não deveria se achegar a um corpo morto. Não quero nem entrar nesse detalhe. Mas aí eu aprendi uma coisa, de leão morto também pode sair mel. Tem muita gente morta em cima dos púlpitos, mas está brotando mel. Tem muita gente que está tirando mel de lugar que já está podre, apodreceu, é carcaça, mas está tirando mel de pessoas, de lugares que já estão mortos. Agora, queridos, se Deus nos tem dado exemplo até de Sansão e de Moisés, o que nós hoje não teremos quando nos prostramos na presença de Deus? E o que é que Moisés faz? Moisés faz como Deus mandou, vai diante do povo. E quando ele chega dentro do povo, cheio de autoridade, porque quando ele estava orando imprensado, talvez pensando que o povo ia matá-lo. Mas quando ele recebe de Deus, investido de autoridade, aí, irmão Lucas, ele chega dentro do povo, e ele chega diante do povo, escute aqui, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, a água, saiu muita água, e o povo e os animais beberam. O que é que eu aprendo com isso? Foi isso aqui que deixou Moisés fora da terra de Canaã. Eu vou falar isso aqui com temor e tremor. Porque quando nós recebemos de Deus uma coisa, nós temos que ter muito cuidado para não pegar aquilo que nós recebemos de Deus e aparecer como campeões de Deus. Vou falar por mim aqui na tribuna, eu, Donifan, recebi algo de Deus por causa de meus problemas, das minhas angústias, das minhas tribulações, das minhas perseguições da vida, das perseguições do inimigo, das minhas fraquezas da carne, tudo que somatizando. E aí eu chego diante de vocês como um campeão de Deus e digo, olha aqui, povo rebelde, vocês estão fazendo isso, aquilo. Foi isso que Deus chamou a atenção de Moisés. Como é que eu sei? Moisés, ele primeiro não teve fé suficiente para honrar o Senhor. Segundo, ele atraiu a atenção do povo para ele, como se ele fosse suficiente para dar água para o povo. Eu não tenho água de mim mesmo para dar para você. Eu não tenho autoridade de mim mesmo de trazer uma palavra para você se o Espírito Santo não fizer fluir. Então, se o povo quer água, o povo precisa de água, é importante que procure o líder. Mas tem uma coisa, o líder tem que entender, eu, Donifan, tenho que entender que eu não sou autossuficiente. Eu não posso chegar aqui na frente de vocês e achar que eu sou o dono da verdade. Eu não posso chegar aqui na frente de vocês e dizer, olha a água que eu tenho para vocês. E às vezes não honramos a Deus naquilo que estamos falando. O que Deus está nos ensinando aqui através de Moisés é que nós precisamos primeiro confiar em Deus. Segundo, não podemos atrair a atenção do povo para nós como se nós fôssemos os importantes, como se nós tivéssemos autoridade por nós mesmos. Não, queridos, Moisés, ele deixou de entrar na terra prometida porque ele atraiu para si a atenção. Tal qual, uma vez que eu preguei uma mensagem aqui, quando ele desce do monte brilhando e agora ele cobre o rosto. Uma hora ele chega diante do povo, aparece brilhando e ele cobre de novo o rosto e fala com o povo e sai da presença. Então ele estava utilizando a manipulação do poder de Deus para manter o povo unido. Agora, mais uma vez, ele está repreendendo o povo com a autoridade que ele deveria atribuir a Deus e dizendo, é necessário, ou seja, vocês são muito maus. Será que, escute aqui, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água da rocha para vocês? E para mostrar que ele tinha autoridade, ele pegou agora a vara, o bastão, e bateu, pá, pá, sobre a rocha. E a rocha começou a fluir água. Moisés tinha um problema. Ele fez a coisa certa, dobrou o joelho, a glória apareceu. Moisés fez a coisa certa. Ele falou, ele bateu na rocha e saiu água. Mas da maneira
que Deus manda fazer, nós precisamos cumprir cabalmente, porque senão nós perdemos a bênção. Saiu água, sim ou não? Saiu água, sim ou não? Deu para o povo, sim ou não? Os animais beberam, sim ou não? Agora, o que me chama mais atenção é que tudo isso, e aqui eu vou convidar você para ir para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aqui tem vários exemplos, mas eu quero pegar só um aqui para coadunar. Não vamos esquecer o que nós falamos sobre Moisés. Vamos focar agora na água. Moisés, através de Moisés, a água saiu. E o Deus, a Bíblia diz que Moisés subiu a penha, lá em Êxodo. Diz que ele subiu a penha, subiu na rocha. E ele deu água a beber. E o Senhor estava sobre ele. O Senhor estava sobre Moisés. E quando ele falou ou bateu na rocha, feriu a rocha, saiu água. Nós encontramos aqui, versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 10. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era... Que coisa linda, irmãos. Bíblia se comprova com Bíblia. E sabe o que é que eu aprendo aqui ainda mais, aqui em Coríntios? É que o texto, Paulo está dizendo, irmãos, versículo 1, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos debaixo da nuvem, todos. Ele está usando a expressão todo Israel debaixo da nuvem, versículo 1. E todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Agora, preste atenção. Todos. O enfoque aqui de Paulo, a expressão todos. Ele está dizendo, todos passaram pelo mesmo processo, todos estavam com Moisés, todos comeram, todos foram batizados, todos beberam da rocha, da água que saiu da rocha. Mas ele diz, a rocha era Cristo. E sabe o que eu estava lendo um tempo desse aí? É que há na cultura, ou pelo menos, alguns dizem na mitologia, nas histórias judaicas, existe uma história de que havia uma pedra que seguia o povo, e aquela pedra era que fortalecia, ou seja, aquela pedra é que fazia sempre brotar água para o povo. Onde o povo chegava, estava a pedra entre eles, e onde ele chegava, a pedra estava jogando água para eles. E aí nós encontramos aqui, e a pedra era Cristo. Quando é que Cristo foi ferido? Lá no Getsemane, em Lucas capítulo 22, nós encontramos Jesus, ele sai daquele jantar, e ele vai, canta um hino, e ele vai para o Getsemane. Ali no Getsemane havia um olival, e ali havia prensa de azeite. Jesus, ele foi ferido na alma, no seu coração, ele estava em angústia de morte, e ele agora está clamando e chora. Jesus chorou 3 vezes. Nós só encontramos na Bíblia as pessoas dizer 2 vezes. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante dos muros de Jerusalém. Mas Jesus chorou no Getsemane. E no Getsemane ele está chorando por mim e por você. No Getsemane ele está gemendo, porque é no Getsemane que ele é ferido e o azeite tem que sair. Mas é exatamente o Jesus que foi crucificado que fez brotar o Espírito Santo para a igreja. No dia da grande festa, eu preguei aqui outro dia, Jesus ficou em pé e disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E disse ele acerca do Espírito Santo que haviam de receber. Por quê? Porque até aquele dia o Espírito Santo ainda não tinha sido dado para estar conosco, com a igreja. Jesus, no capítulo 4 de João, ele está conversando com a mulher samaritana, ele pede água,
abre um diálogo com aquela mulher, e a mulher lhe diz, me dá água. Ela disse, mulher, não é lícito pedir água a mim, que sou samaritana? Aí Jesus, mulher, se você conhecer aquele que fala contigo, se você conhecer aquele que fala contigo, você que me pediria água, e eu te daria a água da vida. E quando é que veio essa água? Nós encontramos Jesus prometendo fluir do Espírito para aqueles que o servem. Jesus, ele continua seguindo o seu povo. Jesus é aquela pedra que segue o povo de Israel, aquela rocha que estava lá no deserto, seguindo o povo. Essa mesma rocha, Jesus, porque a pedra era Cristo, essa mesma rocha está seguindo o seu povo hoje. Se o povo vai para a rua, a rocha está lá fazendo fluir água. É a presença de Deus fluindo no meio da igreja. Se a igreja está orando, a pedra está aqui conosco fazendo jorrar água. Se o povo vai para um retiro, a pedra está lá conosco fazendo cada um de nós beber água. Se a pedra está no momento de aflição, se você está em momento de aflição, a pedra está com você, fazendo você fluir. Rios de água viva do seu interior jorrarão, rios de água viva. A igreja tem uma pedra, a rocha chamada Jesus. A igreja tem uma pedra que acompanha. A igreja tem uma pedra que tem a presença dele em nosso meio, faz jorrar água. Quando a pedra está conosco, está garantido a água. Quando a pedra está nos seguindo, nós temos a proteção e sabemos que não vai faltar água. Nós não vamos morrer de sede. Nós não vamos passar necessidade. Por quê? Porque a pedra está acompanhando a igreja. A igreja tem a presença de Jesus em nosso meio. E a igreja, quando tem a presença de Jesus, meu irmão, não vai faltar o Espírito Santo, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui esta noite. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre ele língua repartida como fogo, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. A pedra fez a água jorrar. A pedra fez a água jorrar. A igreja fez com que a igreja ali, os cenáculos, os líderes da igreja, naquele momento, se prostraram e começaram a clamar. E de repente, a água começou a jorrar da pedra. E nunca mais faltou água para a igreja, nunca mais faltou água para os animais, nunca mais faltou água para os nossos filhos, nunca mais faltou água para aquele que está sedento. Tem água na tua vida porque você tem a presença de Jesus em sua vida. E quando Pedro está falando sobre isso, ele diz: estes homens não estão embriagados como vós pensais que, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Você está sobre a rocha ou você tem a rocha te seguindo? Porque como é difícil, nós estamos sobre a rocha. Mas como carentes, sedentos, Ele está fazendo a água fluir da minha vida, da sua vida. Esteja de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha vindo aqui esta noite, esteja cansado, esteja sedento,
Ou quem sabe, você se identificou com aquele povo lá do Antigo Testamento, que estava só reclamando, murmurando. E talvez você tenha pecado contra o Senhor. Talvez você tenha se rebelado e saído até da igreja, porque você não concorda com algo, deixou de concordar, você se sentiu magoado, ferido. Mas hoje você veio. Hoje você veio e o Espírito Santo falou com você. E se você deseja se reconciliar com o Senhor está te esperando, está te dando uma nova oportunidade. Se você veio esta noite e a sua vida ainda não está aliançada com Deus, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. O Espírito Santo vai te iluminar, vai te capacitar. Você será perdoado e o teu nome será escrito no livro da vida. E a pedra que é Cristo vai jorrar água mais uma vez sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se alguém sai do seu lugar, venha.